vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Lobo-Imagéticos Condés Fotós, e aqui ao meu lado está o professor Jack Brandão, diretor do Condés Fotós. Tudo bem, professor Jack? Bom, Mari. Bom, hoje nós estamos aqui para falar de um tema bem preocupante. Nesta última quarta-feira, a Câmara aprovou o principal texto do projeto de lei que defende a implantação da educação domiciliar no Brasil. Isso mesmo, isso não significa que o projeto já entrará em vigor. Ainda passará por uma série de trâmites, né, professor, pelo Senado e tudo mais, mas a gente não pode desconsiderar o fato de que esta rápida aprovação da Câmara é preocupante sim, uma vez que intensifica a questão aí da discussão da educação domiciliar. Bom, o que é essa educação domiciliar? A educação domiciliar, ela defende que, como o próprio nome diz, as crianças sejam instruídas dentro de casa. Isso mesmo, elas podem ser instruídas pelos próprios pais, desde que um deles tenha aí concluído o ensino superior. Isso vem levantando uma série de questionamentos. Essa discussão, inclusive a educação domiciliar, na verdade, ela vem sendo defendida aí há anos, e agora, principalmente no governo Bolsonaro, ele começou a usar aí a desculpa, né, da pandemia, dizendo que se as crianças foram educadas em casa, é possível implantar a educação domiciliar. Primeiro, já tem uma série de questões a considerar, né, professor? Porque durante a pandemia, as crianças receberam o ensino à distância, que é bem diferente da educação domiciliar, porque elas estavam sendo instruídas pelos professores, por meio de aparatos tecnológicos, e mesmo assim foi um problema. E a grande questão, professor, que muitos educadores, né, inclusive o professor Jack vai nos falar aqui a respeito, do problema desse tipo de educação, é a falta de algo essencial para o desenvolvimento da criança, porque afinal a educação não visa só uma formação conteudista, ela visa a formação humana, a formação integral. E para isso que é preciso a interação social, inclusive a base comum, a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, é a referência obrigatória para a elaboração dos currículos nas escolas. As 10 principais competências da BNCC, elas defendem como elemento primordial a interação social. Então eu gostaria que você nos falasse um pouco aí, professor, dessa questão da importância da interação social e quais os problemas que a educação domiciliar acarretaria. Bom, olá pessoal, tudo bom? Olá, Mari. Bom, é aquela velha história. Nós já havíamos falado isso, a questão de 2 anos antes da pandemia, nós estivemos até na TV Alesp aqui em São Paulo, na TV da Assembleia Legislativa, e falamos exatamente isso. Então, quando se especulava essa questão, é óbvio que agora passou pela Câmara dos Deputados, os deputados aprovaram isso, por uma margem muito grande de votos, eu acho, foram quase 500 votos contra 177, mais ou menos, não me lembro o número certo, mas eu achei que foi uma grande votação, o que não deveria ser algo assim tão a se festejar. Por quê? É como você bem disse, Mari, nós temos de lembrar o seguinte: quando nós falamos em educação, quando nós falamos em escolaridade, quando nós falamos em ensino, muitas vezes as pessoas ainda têm aquela falsa ideia de que a educação, o ensino, tem de visar apenas ao conteúdo. Ou seja, para muitas pessoas, e aí é que está o grande equívoco, o grande erro dessa parcela pequena, é importante lembrar, da população, é acreditar que a educação só visa ao conteúdo. Eu preciso, entre aspas, aprender, eu tenho de conhecer, eu tenho de saber, eu tenho de ganhar conteúdos, como se isso bastasse. Nós esquecemos muitas vezes que hoje, mais importante do que o conteúdo, é saber relacionar os conteúdos com a realidade em que o indivíduo está inserido. Para isso, é muito importante que eu tenha o quê? A maleabilidade e que eu possa saber efetivamente fazer essas ligações. Como é que eu faço isso? Por meio do convívio social. Sem o convívio social,
esse estabelecimento dessas relações se torna impossível. O que muitos pais querem, eu acredito de modo especial, é que eles tenham o poder pátrio total sobre seus filhos. Ou seja, eu quero que eles saibam, aprendam aquilo que eu quero. Eu não quero que eles tenham convívio com outras pessoas, seja por questão de classe social, seja por questão, entre aspas, de raça. Isso é algo terrível por questões religiosas. Então, determinadas famílias acreditam que o melhor para os seus filhos é que eles tenham apenas o convívio que eles querem, que é a família. Eu acredito sim que a família tem um papel primordial na educação integral do indivíduo. Aquela ideia de que a gente aprende educação na escola, isso não existe. Isso tem de ser descartado, porque na realidade a função do professor não é educar. A educação vem de berço. Aquilo que nós falamos, em alemão a palavra educação é Ausbildung, ou seja, é formação. É a formação integral do indivíduo. E a escola tem esse papel, porque é na escola que nós vamos aprender, muitas vezes, a tomar decisões, a estabelecer relações que nos ajudarão no futuro. Então, acreditar que só dar conteúdo ao filho, ou acreditar que é possível somente em casa educar para que o filho tenha um futuro, desculpe. Isso é algo muito sério e até essa votação, nós tínhamos o próprio Código Penal brasileiro, era contra, porque se você não leva o seu filho para a escola, isso é um crime, ou seja, você é um abandono você está abandonando o seu filho ao esmo, então isso é passível até de prisão por parte dos pais. Então os pais têm a obrigação, teriam, se isso passar, porque como a Mari falou, isso ainda vai para o Senado, caso haja alguma coisa, volta para a Câmara, para depois ser levado ao presidente. O que para mim, volto a dizer, é uma aberração sob esse ponto de vista, né? Exatamente, professor, porque como você comentou, é a questão das bolhas, né? E nesse mundo, a gente já falou tanto de bolha no canal, né? Já virou até uma hashtag aí por conta de toda esse aparato tecnológico que vem inserindo as pessoas em bolhas, as crianças não terem contato com outras crianças, com o ambiente escolar, elas não vão conseguir ter uma visão aberta de mundo. Isso pode acarretar em outros problemas também, né, professor? Porque muito se falou aí da questão do ensino à distância na época da pandemia, e uma pesquisa feita pela USP nesse período constatou que 1 a cada 4 crianças nesse momento de isolamento apresentou quadros aí de depressão e ansiedade a nível clínico, ou seja, elas precisaram recorrer a um especialista por conta do problema. Então é uma demonstração, né, professor, o quanto a interação social é necessária. Tem pais, eu acho uma coisa muito engraçada, as pessoas muitas vezes esquecem que o ser humano é um ser sociável por natureza. Nós precisamos de outros seres humanos. Nós não podemos somente sozinhos viver. Não dá, nós vivemos em sociedade. O ser humano necessita do social. O ser humano necessita do outro para que ele possa se desenvolver plenamente. O desenvolver-se plenamente necessita do outro. Isso é chave. Nós temos de lembrar o seguinte, muitas pessoas acreditam, por exemplo, muitas pessoas acreditam que a Terra é plana, começa por aí. Então, grande parte dessas pessoas que acreditam que a Terra é plana, acreditam que a melhor ideia, a melhor forma de se educar é o sozinho. Por quê? Porque quando eu acredito em algo que vai contra aquilo que o senso comum fala, ou seja, quem está errado são eles. Só que se esquece que eu preciso exatamente disso, eu preciso do outro. O outro acaba se tornando um espelho ou para o bem ou para o mal. Então, sem o outro, eu não consigo viver plenamente a minha humanidade. Então, na escola, nós precisamos dessa experiência e que é somente nela que é possível obter isso.
As pessoas podem falar, poxa, mas tem uma família, tem os primos, tem isso, poxa, mas não é a mesma coisa se todos estão direcionados para um mesmo caminho. É na diversidade que se encontra o todo. É na pluralidade de pessoas, é na pluralidade que nós podemos encontrar o caminho para solucionar os problemas que nós temos na nossa sociedade. Aquelas crianças que muitas vezes vivem, como você falou, em bolhas, essas crianças estão fora da realidade. São pessoas. Muitos pais acreditam que é possível eu criar filhos geniais tendo eles sob minhas rédeas. A quem vai ser beneficiado isso? Quem se beneficia com isso? Infelizmente, nós teremos crianças que vão estar completamente alijadas do mundo. Ou seja, crianças que não vão se importar com o bem-estar social. E quando eu digo bem-estar social, eu digo dos outros. Porque algo muito interessante que eu sempre disse para os meus alunos, de modo especial aqueles alunos mais abastados nos colégios em que eu dei aula, eu dizia sempre aos meus alunos o seguinte: não adianta eu me fechar em castelos, porque se a pobreza e se a miséria estiver fora, essa pobreza e essa miséria, mais dia menos dia, vai interferir na minha vida. Agora, essas crianças que vão viver nessa bolha, vão viver isoladas dessa realidade, mais dia menos dia vão entrar em contato com isso. E isso é muito prejudicial para elas e para os outros. Para os outros, por quê? Porque na realidade essa pessoa que poderia trazer um bem-estar social não vai trazer, e para ela, porque ela vai viver num mundo de fantasia. É muito triste quando essas crianças vivem no mundo de fantasia e se deparam com a realidade, porque elas não vão acreditar que essa realidade exista efetivamente. É um Black Mirror contínuo e efetivo. Isso é muito triste. Por isso que quando a gente vê a série, por exemplo, já que eu estou citando o caso do Black Mirror, é importante nós lembrarmos, nós achamos que é um mundo distópico, um mundo totalmente fora da realidade, um mundo inexistente, só que muitos pais buscam exatamente isso para seus filhos. Isso é muito triste, realmente. Professor, e por falar em pluralidade e diversidade, né, como você bem comentou, a pauta, inclusive, a questão da educação domiciliar, ela levantou um alerta aí, principalmente entre aquelas pessoas que têm lutado muito pela inclusão social. Porque é uma luta constante. Sim. A questão das crianças com deficiência, inclusive nós tivemos pessoas aí ligadas ao governo Bolsonaro, que há pouco tempo falaram absurdos aí, que realmente sem comentários, né? Dizer que crianças com deficiência numa escola normal atrasaria o avanço das outras crianças. Então é uma luta constante dessas pessoas, justamente para o contrário. A criança com necessidades especiais, ela não teria que ficar numa escola apropriada para crianças com necessidades especiais, e sim numa escola normal, porque é uma troca, uma reciprocidade ali. Uma vai aprender com a outra. Só um minutinho, Mari. É aquela velha história, você aprende a ser humano. É isso, você aprende a ser humano, você vê o outro, você não vê o outro como uma aberração. Lembrem, pessoal, no século XIX, no começo do século XX, havia circos, havia zoológicos humanos. Então aquelas pessoas consideradas, entre aspas, aberrações, eram colocadas em circos, eram colocadas em zoológicos. Pessoal, pensem, nós somos seres humanos. Então é isso que determinadas pessoas querem. Ao não inserir as pessoas dentro da sociedade, elas querem isso. É fácil? Não é fácil. Quem está dizendo que é fácil? Educação, formação, não é algo simples. Acabou isso. A gente sabe que é difícil, mas nós, enquanto sociedade, nós temos de buscar exatamente isso, né? Sim. Desculpe. Não, e a pergunta era exatamente essa: o quanto a implantação da educação domiciliar pode acabar com essa luta de anos aí para que as crianças com necessidades especiais sejam cada vez mais incluídas nas escolas normais. É um retrocesso para a inclusão social, né? Eu me lembro quando eu era criança, por exemplo, eu me lembro quando eu estava no primário ainda, no ensino fundamental 1, eu me lembro que a escola, antigamente as escolas eram isso, aí começaram a pegar aquelas crianças com necessidades especiais, havia a criação de salas próprias para essas crianças. E é interessante que elas não participavam
no recreio junto com os outros. Ou seja, havia o recreio delas, havia a sala delas, eram excluídos socialmente. Ou seja, havia uma fachada de que essas crianças eram colocadas na escola, elas eram inseridas, mas eram isoladas da mesma forma que a sociedade as isolaria e as isolavam. Então isso é muito terrível, isso é pernicioso. Vamos imaginar, eu vou dar um exemplo na arte. Vamos dar um exemplo na arte. Quando nós vamos a Minas Gerais, nós vamos para Ouro Preto, por exemplo, nós vemos a obra magnífica do Aleijadinho. Olha a alcunha dele, Aleijadinho. Acreditava-se que ele tinha lepra, entre aspas, lepra, hanseníase, que nós não usamos a palavra lepra, eu usei a palavra exatamente para dar uma entonação maior. Então, ou seja, era alguém que a priori era para estar afastado da sociedade. Mas olha o que ele nos relegou artisticamente. Quem é que vai nos dizer que uma pessoa assim não poderia nos descobrir também a cura para vários males que nos afligem, desde que ela tenha sido possibilitada a essa pessoa o acesso à educação integral? Quantas pessoas... Outra coisa que é muito importante, Mário, que a gente não pode esquecer é o seguinte: é na escola que os abusos muitas vezes são encontrados. Nós esquecemos isso. Quantas vezes, grande parte dos abusos, e eu digo abuso sexual mesmo, em crianças e adolescentes, são feitos em casa. Muitas vezes são familiares, são pais, são mães, são tios, são primos que abusam da criança. E onde vai ser descoberto isso? Na escola. A escola, é na escola que se descobre muitas vezes esse tipo de abuso. Agora, imaginem vocês, as crianças presas em casa, estudando em casa, sendo abusadas, e a gente não sabe. E nem compreende que é um abuso, porque não tem a referência para... Exatamente. Elas vão achar que isso é normal. E como vão achar que é normal, elas vão agir normalmente na própria sociedade. Ou seja, você vai acabar criando pequenos monstros, pequenos tiranos. E lembrando, são muitas vezes crianças de uma classe social mais elevada, ou seja, que tem o poder do próprio dinheiro, o poder de comprar, usar e usufruir de outras pessoas. Porque para ela vai ser normal. É muito triste isso, é muito triste. É lamentável, não tenho o que falar. E quantos casos aí nós já vimos de crianças que conseguiram mandar um recado para a diretora, para a professora, não conseguia nem se expressar, escrevia um bilhete e a partir daí eles acionavam o conselho que ia até a casa da criança. Então é muito lamentável essa situação, professor, porque só tem realmente retrocessos a nos trazer aí. E uma outra questão também, professor, que os defensores aí da educação domiciliar alegam que é preocupante, é que os pais saberiam passar valores e virtudes para os filhos. E as crianças dessa forma sim aprenderiam valores e virtudes. Mas como a gente pode falar em valores e virtudes, considerando que cada um tem uma percepção, a gente já falou muito disso aqui no canal, né? Sim. Cada um tem a sua formação, cada um tem a sua leitura de mundo. E é como você já falou, né, professor? A criança vai crescer com uma formação totalmente direcionada. Ela não vai ter acesso a outros meios. Então, como saber o que é um valor a partir de uma única visão? É muito difícil. Nós vamos entender o seguinte, aquilo que nós já falamos, como você bem disse, nós estamos falando sempre. Nós temos de ser plurais. Nós temos de ser interdisciplinares, nós não podemos ser unidirecionados. Ou seja, a partir do momento que você só tem uma visão de mundo, a sua visão é deturpada, sempre vai ser deturpada. Para que eu possa enxergar plenamente o mundo, eu preciso ter vários olhares do mesmo objeto. Nós já falamos isso várias vezes, como você bem disse, Mari. É o exemplo do próprio Aristóteles. Aristóteles dizia que a união de nós temos o todo e a parte. A união de todas as partes dá mais do que o todo. E isso pode parecer um pouco paradoxal, mas não é paradoxal. Porque se nós tivermos um determinado objeto
que é olhado sobre todos os diversos ângulos, o que acontece? Esse olhar desse objeto terá um tamanho maior do que ele é. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma criança que vai para a escola e ele acaba ampliando o seu escopo, ampliando o seu mundo, é óbvio que ele vai enxergar o mundo de uma forma diferente daquela maneira que os seus pais enxergavam. Essa ideia de querer que o meu filho seja o meu espelho, isso é algo esdrúxulo e é algo absurdo. Isso é algo anacrônico. Não tem mais sentido isso. Infelizmente, muitos pais não são preparados ou não estão preparados para serem pais. Então, nós temos aí o 880, ou eles proíbem tudo, ou eles liberam tudo. É aquela ideia da liberdade, da libertinagem. Muitos pais, com medo dos próprios filhos, dão tudo para ele. Ou medo, e quando eu digo medo, não é no sentido de ter pavor do pequeno, mas é ter medo de aparecer ruim para os outros, ou de ser diferente, de ser como meus pais eram. Não. Então eu faço tudo o que meu filho quer. Aí também não é o caminho. Então a educação domiciliar, ela acaba levando a isso. Eu vou tornar pessoas que vão viver inseridas num mundo utópico, muitas vezes, um mundo que não existe, aquilo que eu chamo de paramundo. Eles vão criar, determinados pais vão criar diversos paramundos para que seus filhos fiquem alojados ali. O que é extremamente perigoso, porque a própria lei pede, o projeto de lei pede para que as crianças tenham interação social em parques, nisso, naquilo. Bom, mas vocês acham que a partir do momento que um pai não quer que o filho vá à escola, para que não tenha contato com o outro, porque a ideia, pessoal, desculpe, é essa, é não ter contato com o outro. Você acha que eles vão a parque, vão a isso? Não vão. Porque hoje nós temos uma grande facilidade que a internet nos proporcionou. Eu posso trazer um museu para minha casa, eu posso trazer o parque para minha casa, eu posso trazer o mundo todo para minha casa. Para que eu vou fora? Eu vou sair? Não. Então isso é algo muito complicado, é muito triste. Eu vejo isso com muita tristeza. Eu vou dar mais um exemplo para vocês. Eu me lembro que quando eu era criança, eu assistia a televisão. E uma coisa que me encantava, você sabe o que era? Era quando eu passava na rua, a gente via os outdoors e via a propaganda que estava na televisão no outdoor. Na minha cabeça de criança, eu achava que a televisão era algo meu. Eu nunca imaginava que era algo para todo mundo. E eu falava, nossa, que engraçado você ver, eles têm Por que eles colocam a mesma propaganda que passa na minha televisão na rua? E aquilo me deixava meio pneu. Eu falava, caramba, como é? Olhem a diferença. Então, como é que eu vou criar? Ou seja, a criança ela tem um mundinho dela. E isso eu estou dizendo no momento pré-escolar. Ou seja, foi antes de eu entrar na escola. Sim. Quando você entra na escola, você começa a ver que, na realidade, nós estamos inseridos num mundo maior, num mundo plural. É por isso que hoje, quando eu vejo determinadas pessoas dizerem que não há mudança climática, não há desmatamento, não há pobreza, não há isso, não há aquilo, então você fala, que mundo que essa pessoa vive? Realmente, ela não vive no mundo em que nós estamos inseridos. Ela vive em seu próprio mundo. Ou seja, são pessoas autômatas que vivem num mundo completamente alijado do que nós estamos aí. Por isso que a gente questiona, fala, ué, por que determinadas pessoas agem assim e não assim? Que seria o normal, o correto? Porque elas vivem num mundo paralelo mesmo. É como se fossem pessoas completamente, como é que eu posso falar? Fora de si e que vivessem numa realidade à parte. Isso é realmente terrível. Uau, professor, quantas considerações preocupantes hoje, hein? Bom, espero que o pessoal aí que esteja nos acompanhando possa fazer uma reflexão a partir de tudo isso. Inclusive, eu tenho até um filme aqui para indicar, professor, que a gente pode voltar outra vez aqui no canal só para falar desse filme, que é O Quarto de Jack, que mostra justamente a realidade de uma criança. Não é o meu quarto, hein? Não é o quarto do professor Jack, mas de uma criança que cresceu aprisionada. E quando ela é liberta, eu não vou falar mais, vocês vão entender a situação que eu não quero dar spoiler.
como essa criança tenta lidar com o mundo. Então, é para fazer a gente pensar um pouquinho aí. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem, compartilhem principalmente, porque esse é um assunto muito sério e nós precisamos engajar as pessoas nesse assunto. E se inscrevam em nosso canal, pessoal. Como a gente sempre fala aqui, né, professora? É de graça, não dói nada, né, Olha pessoal? aqui embaixo, tá aqui. Exatamente. Façam isso, pessoal. Para nós é aí. importante. Eu, desculpa, estou até falando junto com a Mari. Não, pode falar. É para chamar mesmo para se inscrever. Deem o like também, ó. Continuem, passem para frente. Compartilhem, tá bom, pessoal? Isso aí. Hoje nós vamos ficando por aqui e até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.